Deus o abençoe, seja bem-vindo, esta é a sua casa também. Amém, pastor. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor. Nem não, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que glória, glória a Deus. Queridos, queridas, mais uma vez em Salvador, eu e Glorinha. E obrigado pela acolhida, pelo coração generoso dos baianos, que há 14 anos nos recebe aqui anualmente, ininterruptamente, durante esses 14 anos, em Salvador. Já ministrei aqui em algumas igrejas e dessa vez estou tendo a honra, o privilégio de atender o convite do pastor Heber, que desde ontem no aeroporto já nos tratou, eu e Glorinha, com muita fidalguia, com muito carinho, muita atenção. Hoje já nos deixou no hotel, já descansamos. Hoje fomos lá no Ceazinha comer um peixe. E agora estamos aqui à noite para brindar o louvor ao Senhor Jesus pela adoração, que é o estudo da sua palavra. Esta semana bíblica, escatológica, vai falar muito conosco, porque o Senhor quer que nós ouçamos a sua voz, de alerta, de preparação para o desfecho da história humana, no que diz respeito aos últimos dias do governo do homem sobre a terra. Que é exatamente isso, a doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, não do fim do mundo. O planeta Terra ainda vai durar 1000 anos, mas vamos ter agora uma mudança na Terra, entre os homens, e esta geração, a nossa geração, é a geração de transição do tempo atual para um novo momento da história humana. Isso é os últimos dias. Isso são os últimos dias. Não é o último dia da morte da humanidade, da extinção do homem na Terra, nem do planeta. É apenas uma mudança de época. É uma sucessão na economia divina. Chegamos até agora, da agora para diante, será um outro mosaico humano. E o que Deus tem feito comigo é isso, me despertado, me motivado, me chamado, me desafiado para entender esses processos todos sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está às portas. Eu evito de usar o verbo voltando para não parecer que é um gerúndio interminável, voltando e nunca volta. Já os tessalonicenses, na época de Paulo, pensavam que o Senhor ia voltar naquele momento. Por isso que Paulo doutrinou o texto de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, explicando àquele povo de Tessalônica que deveria acontecer algumas coisas antes da sua volta. E é isso que nós estamos vendo agora. Esse momento Deus reservou para esse tempo, para a nossa geração. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ouvir coisas aqui, que muitos, talvez a maioria, ainda não tenham ouvido. Antes que eu entre diretamente no tema, quero agradecer a Deus pelos anjos da igreja, pastor Heber, missionária Karine e toda a sua equipe, todos os seus obreiros, seus oficiais,
dos quais de alguns já tenho recebido muita atenção. Emanuel, o Deus conosco, cadê ele? Estava por ali. Está de serviço? Ele é militar? Descobri-se. O Espírito Santo fala tudo, né? Eu não sabia. E ele foi para o quartel? Treinamento? De escatologia? Jesus, cadê Emanuel? Ah, é? Bom, o que comprou a minha passagem errada? Botou meu sobrenome Nascimento. Edinaldo Nascimento. Eu nunca vi esse Nascimento. Tive um maior problema lá no aeroporto. Ele falou, pastor, quando eu vi, eu entendi data do nascimento, aí peguei Edinaldo Nascimento. Ele me confessou ali agora. Também Leonardo, também tem falado comigo. Letícia, bênção. Está ali o Léo, essa barba nazarena, né? Já vi ali Mateus na batera, e Letícia está lá em cima, Marcelo, e tenho certeza que eu devo esquecido alguém que já me deu a base estrutural para estar aqui agora. Queridos, ecos proféticos. Vamos repetir? Quem sabe o que é um eco? Eu acho que todos sabem, né? Quando a gente entra num túnel, no início do túnel a gente fala... Ah! Aí aquela voz vai o quê? Vai reverberando, se reproduzindo, ressoando. Durante essa semana escatológica, nós vamos estudar sobre os ecos proféticos. Coisa interessante, não é? Como assim, pastor? De onde saiu a profecia que se tornou eco para a sua reverberação nos dias de hoje? Não é interessante? Ecos que foram propagados há 3.000, 4.000 anos. Ecos que foram propagados há 6.000 anos. Estão se reverberando hoje. Vocês sabiam? 6.000 anos de ecos proféticos. Porque aquilo que as Escrituras falam, revelam das profecias, era para que a maioria das profecias, como oráculos, como revelações, fossem para acontecer agora na nossa geração. Profecias que se cumpriram historicamente, na mesma época, de terem sido anunciadas. Profecias que estão se cumprindo ao longo da história humana, que já tem 6.000 anos. Profecias que estão se cumprindo no nosso tempo aceleradamente. E as profecias que vão resultar na sua apoteose profética com a volta de Jesus. Portanto, a Bíblia está sendo cumprida dia após dia. Enquanto dormimos, a Bíblia se cumpre. E às vezes nem percebemos. E guerra aqui, guerra no Oriente Médio, a volta de Israel para a sua própria terra, não é? Até ciência, a tecnologia, as profecias de Daniel no que diz respeito à tecnologia, já está acontecendo. Olha, Naum enxergou os carros se chocando em fogo no meio das estradas. Onde é que tinha carro com carburado com petróleo na época de Naum? Apontam tudo para o tempo de hoje. Nos últimos 100 anos, esses ecos proféticos têm se acelerado para construir, diga comigo, construir o contexto antropológico e sociológico da volta de Jesus. Jesus falou isso, olha, eu vou falar para vocês, falando aos apóstolos dele,
que naquele tempo da minha volta vai haver um contexto antropológico e sociológico. Claro que ele não falou com essas palavras, mas ele falou: se a sociedade vai ser assim, e o pensamento do homem vai ser assim. Quando ele disse, assim como nos dias de Ló, sociologia, antropologia. E assim como nos dias de Noé, sociologia, antropologia. E esse cenário, quando Jesus coloriu na sua palavra de ensinamento para os seus apóstolos, seus discípulos, está se cumprindo hoje. Hoje nós vivemos indubitavelmente os dias de Noé e os dias de Ló. Na nossa geração, preparando o ambiente profético para o Senhor voltar. É a nossa geração, a geração protagonista, testemunha do cenário que se aprontam para a parousia, que no grego quer dizer a volta de Jesus. Quantos creem na sua volta? Levante a mão. Quantos creem que Jesus vai voltar aqui à terra? Levante a mão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. Mas durante os ensinos, os estudos, terá o meu momento de perguntar a vocês. Amém? E eu quero saber. Quantos creem que Jesus vai voltar? Quem pode me responder para quê? Para levar para levar os? Para onde? Para o céu. O irmão aqui respondeu. Para levar os salvos para o céu. Amém? Amém nada. Os salvos vão antes. Ele já volta com os salvos. Triste daquele que vai esperar Jesus voltar aqui. Porque quando ele botar os pés na terra, é para o julgamento das nações. E qual é o objetivo da volta de Jesus? Julgar as nações tão somente? Levar a igreja para o céu? Ou seria fazer uma supervisão? Porque quando ele voltar, creiam nisso. Creiam nisso. Creiam nisso. A terra estará debaixo de escombros, devastada, desconstruída, em caos. Na maior tragédia humana já vista na história da humanidade. Assim, nesse contexto, ele volta. Aí ele vai voltar com seu computador, notebook, e vai fazer uma supervisão na terra sobre os estragos. E ainda vai parabenizar o diabo. Olha, diabo, tu fez um trabalho legal, hein? Olha o que tu deixou aqui na criação do Pai. Parabéns, eu vou pegar os meus, vou botar dentro de um saco, que nem Papai Noel, e vou levar para o céu. Não vai ser assim. Me permitam a analogia, porque muitos creem isso. Jesus vai voltar para me levar para o céu. Não é isso. Será que este show da criação vai terminar como está hoje? Será que o epílogo, o final do ser humano, será como o ser humano está hoje? Será que Deus está feliz com o que Ele está vendo na humanidade hoje? Será que Deus não conhece cada pensamento antes do pensamento ser elaborado no cerebelo? Ele conhece tudo. E uma coisa eu garanto, feliz Ele não está. Por isso que as Escrituras dizem, como ecos proféticos, que chegará o dia do julgamento das nações. Isso não vai terminar sem um custo altíssimo.
da mão de Deus sobre a humanidade. O hino que nós acabamos de cantar aqui, que muitas igrejas têm esquecido, da harpa do cantor cristão, é um hino escatológico. E que nas suas letras já revela tudo que vai acontecer e está acontecendo. Vejamos, já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos... Ele é o Rei dos Reis. Quando ele voltar, seu nome estará gravado em seu manto, na sua coxa, Rei dos Reis. Porque não deixará de haver reis na terra. Mas ele será o rei de toda a terra, inclusive dos reis da terra. Olha o texto bíblico como está preciso. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas... Isaías, número 2:65, diz que a Torá, diga Torá, o que é a Torá? A lei. Descerá de Sião. Onde é Sião? No Oriente Médio, Israel, cuja capital é Jerusalém. E diz que quando Jesus estiver aqui, de volta, olha um dos objetivos. A lei de Deus, que hoje está esquecida, e que muitos teólogos dizem que ela foi anulada por Cristo. Isso não é real, porque Cristo não anula nada. Cristo constrói e cumpre. A lei está cumprida em Cristo, não destruída. Ela é palavra de Deus, é eterna. Deus não é um deputado estadual, federal ou um senador que cria leis e depois cria outra lei revogando aquela. Deus não revoga a sua palavra. Portanto, as leis que hoje a humanidade repudia, será momento em que as leis vão vir de Jerusalém para conhecimento de todos os povos. Está aqui no hino. Breve os reinos deste mundo. O que são os reinos deste mundo? As nações. Cita uma nação. Flamengo. Cita uma nação. Hã? Qual é a nação judaica? Israel. Outra. Estados Unidos. Outra. Rússia, outra. Brasil, outra. Inglaterra, outra. França, outra. Japão, Angola, Suriname, todas as nações da terra seguirão as suas leis. Meu Deus. Ou nós cremos na Bíblia ou não cremos. Nós não podemos entender a sua palavra como algo ficcional, uma ficção ou uma literatura. Não é uma literatura ficcional. É palavra de Deus, há de se cumprir na terra. E os ecos proféticos estão se revelando indiscutivelmente. Nós vamos mostrar isso ao longo dessa semana escatológica. Por favor, não deixe de vir até sexta-feira, não. Porque não vou repetir nada, vai ser tudo novo. Veja o texto. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Que maravilha. Quem é o autor? Quem é o autor? JHW. Não sei. Mas olha que inspirado pelo Espírito Santo. Quais sinais da sua vinda que já se apresentam na sociedade? Toda essa construção antropológica, científica, econômica, sociológica, já está em andamento para a volta de Jesus. Então vamos explicar isso detalhadamente. E ele vem vencendo, diz o texto. Vencendo, é porque é um gerúndio, né? Ele vai vencer ali em Asdrealon, depois ele vai vencer em Edom, Bosra, cumprindo a profecia de Isaías 63, porque quando ele vier, ele vai em Edom primeiro, onde estarão refugiados
os remanescentes judeus que escaparam do Armagedon. Primeiro ele vai lá, Isaías 63, que diz: quem é este que vem de Edom? Olha, de Edom? Onde é Edom hoje? Sul da Jordânia, onde tem uma cidade chamada Petra, arqueológica, cravada, de 3.000 anos, cravada nas pedras, onde os judeus remanescentes se utilizará dela para refúgio, porque eles estarão amedrontados pelo que o anticristo estará fazendo em Jerusalém, onde vai destruir 2/3 da população judaica, mas 1/3 vai sobreviver e corre para Edom. E ficam ali tremendo de medo, pensando, as famílias judaicas pensando, ele vem aqui para nos destruir, vai acabar conosco, olha o que está fazendo em Jerusalém. E aí, quando as tropas do anticristo seguem para a Jordânia, em Edom se cumpre a profecia de Isaías 63, o eco profético, que haverá de ser cumprido quando ele voltar. E aí a profecia pergunta assim: quem é este que vem de Edom? Com roupas talares. O que é uma roupa talar? É um vestido semelhante ao de Karine, que cantou aqui, que vai até nos tornozelos, roupas talares. A vestimenta do rei, na sua volta. E que é glorioso no seu vestir. Depois vocês confiram na Bíblia, Isaías 63. Aí vem a resposta profética do próprio Cristo pré-encarnado. Ele fala assim: sou eu, poderoso para salvar e para julgar. Olha a resposta da profecia. Então este que vem de Edom, no sul da Jordânia, quando ele voltar fisicamente à terra, é este. E aí a pergunta da profecia: e por que estão salpicados de vinho tinto, de tintura vermelha, os teus trajes? Roupas talares, elegantes, límpidas, mas estarão salpicadas de vermelho. Aí Jesus responde: porque o lagar eu o pisei sozinho. E o sangue das uvas salpicou as minhas vestes. Uvas não têm sangue. Aquilo ali é uma ilação, uma analogia, uma parábola, para ele dizer que quando ele vier, virá julgar as nações. Os exércitos do anticristo que estarão lá no sul da Jordânia para destruir o remanescente de Israel, cairão, todos, não ficarão em pé. A mortandade começa ali. E ali, naquele momento, ele também manda o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo. Não vai ser nem para o inferno. Vai ser direto para o lago de fogo. Naquele momento ali, os judeus, cumprindo a profecia de Lucas, e também de Paulo, Romanos 11, sobre a conversão do povo de Israel ao Cristo, ao Messias, ao Mashiach, ao carpinteiro, se cumprirá na profecia do eco profético de Zacarias, capítulo 12, versos 10. E o povo de Jerusalém, da casa de Davi, olharão para mim, a quem traspassaram. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Quem foi o traspassado? Essa profecia de Zacarias 12, 10 é o momento da conversão nacional de Israel. Os judeus que hoje repudiam Jesus, que acham ele um impostor, um embusteiro, um charlatão, que não aceitam a nova aliança, Paulo diz que eles estão endurecidos de mentes, as suas mentes estão entorpecidas.
eles veneram a Yahvé, mas não têm a visão de que o Messias já veio e já fez o sacrifício definitivo e perfeito por eles, e eles não entendem e o repudiam. Mas naqueles dias, eles gritarão: Hosana, 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 vem Machia e salva-nos, porque só tu pode nos salvar das garras do homem da iniquidade que é o anticristo. E Jesus vem naquele momento. Destrói os exércitos do anticristo. Os judeus olham para ele, a quem trasvassaram, e a ficha vai cair na cabeça deles, e eles vão pensar: era ele mesmo. Era o carpinteiro de Nazaré. Era aquele homem pobre, rústico, que andava na Galileia dos gentios com os pés empoeirados. E que nós preferimos a Barrabás. E que nós o repudiamos até hoje. Era ele. Ele é a salvação. E o texto diz, de Zacarias 12:10, que eles chorarão amargamente pelo unigênito do Pai. Quem é o unigênito? E pranteá-lo-ão como quem pranteia por um primogênito. Quem é o primogênito? Ele é o unigênito. E quem é o primogênito? É ele também. Ele é tanto o unigênito do Pai, como o irmão mais velho, é o primogênito entre muitos irmãos. E aí eles estarão impactados e se converterão a ele. Dali, o povo segue com Cristo para o Monte das Oliveiras. E ao tocar nos Montes das Oliveiras, os seus pés, sobrevirá um tremendo terremoto que vai sacudir e mudar a geografia do Oriente Médio. O Vale de Cedron, que fica entre a porta oriental de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, se abrirá de leste a oeste. E o Senhor descerá do Monte das Oliveiras no caminho de um sábado, que são 1.080 metros, até entrar pela porta oriental, cumprindo a profecia, o eco profético de Zacarias 44. Ah, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Está tudo lá. Está tudo lá. E o texto continua: o clarim que chama os crentes. Opa, isso é com a gente. Qual será o clarim que chama os crentes? A trombeta. De 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando a trombeta soar, quem tiver identidade espiritual com ele, não conseguirá ficar no banco. Será raptado abruptamente, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, um tempo nem conhecido pelo homem, haverá uma descarga do poder divino que descerá e subirá. E quando descer, vai alcançar a cada um daqueles que já disseram que Jesus é o Senhor e o Salvador. Todos esses que já declararam isso, serão impactados por essa metanoia biofísica, quântica, e ali mesmo seremos daqui raptados, de maneira violenta, abrupta. Paulo usou a palavra no grego, harpazo, que significa arrancar com força, para que ninguém mais fique preso com seu cordão umbilical à terra. Isso chama-se arrebatamento dos santos, dos crentes. E quando estivermos subindo, também num tempo enigmático, o nosso corpo, digo o nosso corpo, o meu corpo, mortal, com dor nos rins, com neuropatia periférica, com dor na lombar, com hérnia de disco, com infarto, com problema no cérebro, com chulé, com suvaqueira, o que seja,
Já não é mais um corpo como esse. Já estaremos em sua presença, como diz Paulo em Filipenses, capítulo 3, 21, com um corpo segundo o corpo da sua glória, imortal, incorruptível, imarcessível, que não murcha, nem envelhece. E a idade, o melhor disso tudo, com idade sacerdotal. Todos. Dos abortivos aos mais velhinhos, como Heber. Dos abortivos, dos que foram abortados, dos bebês, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos, todos teremos um padrão do corpo ressurreto de Jesus. Aliás, esse é um estudo durante a semana. Não, esse você vai sair daqui e procurar a drogaria Venâncio para tomar um calmante. É poderoso. Não percam. O corpo da idade sacerdotal. Tudo está na Torá e nas profecias. E quando chegarmos diante dele, diga, chegarmos diante dele, com a estatura de varão, varoa, perfeitos. Aí receberemos dele o segundo presente. Qual seja? Qual foi o primeiro? Como é que você quer saber do segundo se você não sabe o primeiro? Não. Sim, faz parte. Mas dentro da salvação, o nosso primeiro presente que ele nos deu diretamente, além do sangue, é o Espírito Santo. Porque quando ele nos doou o Espírito Santo, era para que nós não ficássemos órfãos quando ele se ausentasse. Não vos deixarei órfãos. Farei com o Pai, e ele enviará o seu Espírito, que é o Paráclitos, é o Consolador. E ele lhes trará poder na minha ausência. Um poder tal, diga um poder tal, que eu farei de você, eu farei de vocês ovelhas, para que tenhais poder para viver enquanto eu estou ausente em meio de lobos. Eu nunca vi isso no reino animal. Ovelhas em meio a uma alcateia global, sobrevivendo. Satanás usa os lobos para nos atingir, nos destruir, mas a igreja é indestrutível, porque ela está amparada, revestida do Espírito. Por isso nós temos dificuldade, lutas e lutas e lutas, mas continuamos seguindo. E quando formos ao seu encontro, receberemos o segundo presente. Qual seja? Uma coroa. Uau! Quem quer uma coroa? Porque, na verdade, os crentes hoje querem um din-din. Barganham com Deus atrás de um qualquer no bolso. Estão seduzidos pelo homem do pecado, que diz assim, leva lá as tuas migalhas lá no gasofilaço e pede para ele multiplicar por 50 milhões de vezes. Aí vem aqui o dizimista, o ofertante, que tem que vir mesmo, mas querendo fazer barganha com Deus. Isso aí não é. O que ele vai nos dar não é comprado. Porque o segundo presente não é o din-din durante essa vida, nem uma mansão celestial no céu, como dizem, que também haverá de ter, mas é algo mais precioso. É o mais precioso de todas as coisas já imaginada pelo ser humano. É uma coroa. Quantos querem a coroa aqui?
A Bíblia diz que o Senhor vai nos coroar. Ele mesmo vai trazer a nossa coroa para colocar em cada um. Meu jovem de azulzinho ali, faz assim. Qual o seu nome? Hã? Elvis Pledges? Ah, é Kelvin. Kelvin Klein. O que é uma coroa, Kelvin? Uma coroa. O que é uma coroa? Ah, aqui. Como é que você quer a sua? Hã? Eu não entendi o que ele falou. Aqui é uma boa saída, né? Uma de ouro, de prata, de ferro, de bronze. Ferro enferruja. De quê? Tá boa de ouro? Não tá. Fica parado. Para com esse negócio, Kelvin. Ah, que Deus me der. Olha, a minha eu quero de ouro. De Ofir. Ouro batido. Quem quer igual a minha? Amém. E tem um detalhe, cheio de pedras preciosas. Das mais nobres e as mais valorosas que o homem conhece. Muitas, quantos querem muitas pedras? A coroa do pastor Hebe vai ser tão pesada que ele vai chegar lá diante de Jesus, quando Jesus colocar a coroa, ele faz assim, Senhor, está pesado. Eu esqueci de trazer alginex. E quando as pessoas, quando a Bíblia fala das coroas, Paulo fala de 6 coroas. E o Senhor diz que Ele mesmo vai nos coroar. Pensa que é uma coroa material, visível. Kelvin, essa coroa. Onde é que se coloca uma coroa, Kelvin? Na cabeça. Só que a coroa da cabeça é a coroa dos atletas, dos campeões, dos reis da terra. Porque elas são colocadas aqui, elas são visíveis daqui para fora. A coroa que o Senhor colocará na sua cabeça, receba isso, que isso é bíblico, vai acontecer, será uma coroa invisível que você a usará daqui para dentro, não daqui para fora. Meu jovem, o que você tem daqui para dentro? O cérebro. Quem está sorrindo? Quem é eu? Tudo bem. Os baianos sempre saem pela culatra, né? Mas quem sou eu? Arthur. Mas você não é Arthur. Arthur foi um nome que te colocaram. Faz assim para mim. Quem está fazendo assim? Quem é Arthur? Por que você levantou a mão? Está sorrindo, está fazendo assim. Quem foi acionado no teu corpo para você fazer assim? Demorou a cair a ficha. Você já chorou? Quem chorou? O cérebro. Já sorriu? Quem sorri? Quem peca? Qual é o órgão do corpo que recebe o perdão, o refrigério? O cérebro. Quem é o ator das nossas escolhas? Quem é preconceituoso aqui, levante a mão. Emanuel, logo Deus conosco. Todos nós somos. Todos nós geramos preconceitos. Através de onde? Do cérebro defeituoso. Do cérebro contaminado com o pecado. Que nos faz agir, nos faz comportar, ainda de uma maneira não aprovada integralmente por Deus. É porque Deus não nos enxerga por intermédio dos nossos atos, mas por intermédio do sangue de Jesus. E aí o segundo presente será a coroa, que será exatamente a mente de Cristo em nós. Uau! Que a Bíblia chama isso de galardão. O galardão será em nós, no nosso corpo glorificado. E nós teremos a mente semelhante à de Cristo. Não teremos tais preconceitos. Nós ouviremos como Ele ouve, julgaremos como Ele julga. Seremos puros como Ele é puro.
Por isso que primeiro os santos precisam ir ao encontro dele, que será o RH de Cristo, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, para sermos julgados e recebermos a recompensa segunda, que é o galardão, é a natureza dele dentro de nós, para que estejamos prontos para voltarmos à terra. E junto com ele, reinarmos na terra durante 1000 anos. Como diz o Apocalipse capítulo 20, e nós reinaremos com Cristo os 1000 anos. Isso aí vai ser um outro estudo só sobre isso. Lá para a quinta ou quarta, não sei. Portanto, queridos, os ecos proféticos estão se manifestando agora, preparando todo esse ambiente para que isso aconteça. Eis que em glória refulgente... não. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, porque toda a terra vai ser dominada por ele. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Quem é o inimigo em retirada? O anticristo e o falso profeta, que irão agir na terra, nesses últimos dias, segundo a eficácia de Satanás. Esses já serão lançados no lago de fogo, como diz aqui. O seu furor patenteou. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. É o reino milenar de Jesus Cristo. É uma canção altamente reveladora nas Escrituras. Sim, em paz e santidade, porque ele é o príncipe da paz e é o santo. Toda a terra regerá, ele será o rei de Salém, o rei de paz. E o governo está sobre os seus ombros. Jesus volta aqui e reina daqui para fechar a história do homem. E por fim, entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os redimidos triunfantes, eu você, redimidos, triunfantes, em seu fulgor hão de cantar, vencendo, vem, ou sendo vencido, vem. Ele não está vencido, né? Isso aqui é particípio passado. Eu não sei se essa letrinha está... Mas seria melhor vencedor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Está tudo aqui. Os ecos proféticos que anunciaram, repita comigo, que anunciaram a vinda de Jesus. A primeira vinda. A primeira vinda. A igreja hoje dá muita ênfase à primeira vinda. E tem que dar mesmo. Na primeira vinda ele cumpriu a missão, foi à cruz, trouxe o evangelho revelado, fez discípulos, nos deu o Espírito Santo. Olha o resultado da primeira vinda. Nos comissionou para fazermos discípulos pelo mundo inteiro. Esse é o resultado da primeira vinda. Mas eu ainda continuo envelhecendo. Na primeira vinda, ele ressuscitou Lázaro, amém? Mas Lázaro voltou a morrer. Ele fez inúmeros milagres, mas todos passaram no momento em que ele estava aqui na terra, há 2000 anos. A primeira vinda produziu algo do cumprimento profético. O pastor falou ali que o sacrifício dele já estava preparado antes da fundação do mundo, no mundo espiritual. E se manifestou na cruz há 2000 anos, para amor de nós. Então a primeira vinda produziu uma hecatombe, uma revolução, uma metanoia na humanidade, para nós conhecermos o Salvador. E o conhecemos, diga, eu o conheço, pelo relato bíblico, pelo Espírito Santo, sobre a sua primeira vinda. Agora que já sou dele, diga-se, agora que já sou dele,
Eu quero entender o resto da sinfonia. Qual será o meu destino? E eu venho desejo dizer na Bíblia que ele vai vir a segunda vez. Diga, a segunda vez. Então, esta é a segunda vinda. E eu pergunto, nos textos bíblicos, quem tem maior ênfase? É a minha pergunta agora para vocês. É a primeira vinda ou a segunda vinda? Primeira vinda ou segunda vinda? Segunda vinda. Vocês sabiam? Sobre a primeira vinda, as escrituras antigas registram cerca de 300 profecias. Diga, quantas? No que diz respeito à segunda vinda, diga segunda vinda, quantas são? Quantos querem saber? Como nem todos querem, só vou revelar da próxima vez que o pastor me trouxer aqui. Quantas são da segunda vinda? 1845 profecias. Uau! Que fala da segunda vinda. A igreja dá ênfase à primeira vinda, tem que dar mesmo. Nós estamos aqui por causa da primeira vinda. Mas não podemos colocar de lado o entendimento sobre a segunda vinda. Porque é na segunda vinda que esse corpo que murcha, o corpo mortal, flagelado pelo pecado, será restaurado definitivamente. A boa obra se completará em nós, diga, se completará em nós. É futuro, completará, futuro, diga, futuro. A boa obra se completará em mim, diga, em mim, na segunda vinda. E o estudo sobre a segunda vinda está sendo escanteado, colocado para lado. Nem os seminários teológicos que formam os pastores ensinam sobre a escatologia bíblica. Passam tangenciadamente. E precisamos debruçar os nossos olhos no momento de hoje sobre a segunda vinda. É isso que nos blinda a nossa mente, que nos estrutura a nossa alma para enfrentarmos esses dias maus. Porque hoje nós somos atacados de todas as formas, através dos sofismas, das mentiras, das verdades falsas, que são verdadeiras mentiras, sofismas, que tentam nos tragar o entendimento, o conhecimento, nos desviar a nossa visão da cruz. Todos nós estamos sujeitos hoje a um mar de mentiras. Estamos vivendo aquele tempo que Jesus falou que ia mandar a operação do erro, para que todos aqueles que não crescem na verdade, acreditem na mentira. Hoje, quando você vai ver algo na internet, você tem que filtrar 10 vezes para saber se é fake news, se é mentira, se é verdade. Vivemos um momento que somente o entendimento das Escrituras pode fortalecer a nossa fé. Os louvores são maravilhosos. Os louvores tocam a sensibilidade, nos traz para cá. A gente começa a esquecer da conta de luz, da água, da escola da criança, da comida, do carro que deu defeito, disso, daquilo. Chegamos aqui pensando nisso tudo. Aí os louvores vêm e nos traz para cá. Os louvores são ferramentas, como se fosse um arado que ara a terra, quebra a terra para que a semente caia. E a semente é a palavra. Então nós precisamos nos revestir da palavra para que os ventos de doutrina, no meio evangélico inclusive, não possam nos tragar. Não possa encontrar cada um aqui como presa fácil para ser tragado pelos sofismas de Satanás nesse tempo presente. O crente de hoje, ele vive numa verdadeira arena espiritual.
O maior inimigo da tua vida é Satanás, e ele tenta operar dia após dia para te destruir. O Espírito Santo te blinda, mas se você não crescer na palavra, você se torna um crente bipolar, frágil, fragilizado. Homens e mulheres de ânimo dobre. Já viram falar nisso? Pessoas de ânimo dobre. Você sabe o que é ânimo dobre? É um momento está efusiante na igreja, com Deus. No outro momento, e aí, meu irmão, muita luta. Tem da igreja, eu vou lá de vez em quando, mas aqui tem um ministério. Acorda, tu que dormes. E somente a palavra pode te despertar. O louvor não substitui a palavra. Em muitas igrejas por aí, 1 hora de louvor quer dar 20 minutos para o pregador. Não me chama, não. Porque são 20 minutos de exortação. O pastor nunca mais vai me querer ver, nem vestido de ouro. Porque o louvor e nada na igreja pode substituir a ênfase nas Escrituras. É isso que fortalece a nossa fé. Querem ver? Profecias, atos, ecos proféticos, messiânicos, ou seja, profecias que falaram do Messias, do Antigo Testamento, que foram cumpridas quando Jesus veio. E por isso que é irrefutável, diga à igreja, irrefutável, que aquele carpinteiro era o tão esperado Mashiach de Israel. Isso os judeus não estão entendendo ainda. Somente os judeus do primeiro século, aquela pequena quantidade, e alguns ao longo da história de Israel. Mas a grande maioria, como diz Paulo escrevendo em Romanos capítulo 11, está com o coração endurecido. Eles ainda esperam que venha a primeira vez o Messias, enquanto nós já esperamos a volta. Aleluia. A profecia, diga a profecia, ele viria através de um nascimento de quem? Está lá. Ele viria ao mundo através de um nascimento de quem? Será que você não está lendo? Quem não falar comigo, quando eu pedir para vocês falarem, eu vou orar para vocês irem para o lago de fogo. Quem não falar é grande tribulação. Amém? Então fala, abre a boca. Olha a profecia do Antigo Testamento. A profecia diz, olha, ele vai vir da semente da mulher. Porque os judeus esperávamos um Messias assim, meio fantasmagórico, um avatar, um demiurgo. Não. A profecia diz que ele seria homem. O Deus que se fez homem e que habitou entre nós. Paulo fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. E se fez homem e veio da semente da... Acho que eu não estou me ouvindo, por isso que eu estou gritando. Cadê o retorno? Nascimento da mulher. Vamos ver a profecia. Olha a profecia. Olha a profecia, gente. Olha a profecia. Toda a igreja, olha só, nós estamos num campo de batalha. O que nós falarmos aqui reverbera no mundo espiritual. Crente calado, por favor, reverbere, fale. Até com a linguagem dos sinais, fale. Porque o que você proclama na terra, louve ao nome de Deus nos céus proféticos. Amém? 1, 2, 3. Porém... Pronto. Semente, a descendência, porém, de amizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher?
O descendente veio pela semente da mulher. Cumprimento. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha, o eco, diga o eco, na profecia e a reverberação no cumprimento. Louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Glorifique a Deus. Só um Deus poderoso pode revelar isso a homens na profecia. Então aqui o texto está dizendo que a semente da mulher seria inimiga de Satanás. E que Satanás lhe iria ferir o calcanhar da semente. Mas a semente da mulher iria lhe ferir a cabeça. Uau! Diga 3 personagens. A mulher, a semente e a serpente. Quem é a semente? Pode falar, toda a igreja. Quem é a serpente? Satanás. O canela seca. Diabo, a antiga serpente. E quem é a mulher? A igreja. Amém. Eu quero aqui, rapidamente, vou dar 10 segundos. Vem aqui, Jéssica. Você não disse que estava à disposição? Você que riu, a de branco. Você mesmo, rápido. E vem aqui, você que respondeu. 10, 9, 3, 2, 1, 0. Tem que ser rápido. Vamos lá. Nunca mais você vai esquecer isso. A serpente é feminina, mas é masculino também. Fica no meio ali. Não tem sexo. 3 personagens. Diga quantos? 3 personagens. A mulher, a semente. A semente. Você que escolheu esse lugar. Eu poderia ter começado aqui. Não fui eu que posicionei você. Você se colocou aí. Então vamos lá. A mulher, a semente e a serpente. Quem gerou a semente? A mulher. E o que foi que a semente gerou? Ele respondeu ali. A igreja. Quebrou, pastor. Agora vê, ele está mexendo na caneta, distraído. Mas ele respondeu, Eu estou sabendo, está tudo aí, cabeça dessa, maravilhosa. Tu não é cearense não, né? Capixaba. Olha. Então vamos lá. A mulher, a semente. A mulher gerou a semente. E a semente gerou a igreja. Não, acho que é a serpente. Quem disse? Eu que estou dizendo, mas não. Ele respondeu errado. Porque ele disse que a mulher seria a igreja. Olha a sequência. Ele colocou na mulher a semente. Quem é a semente? Quem gerou a igreja? Então, a ordem. A mulher gera a semente e a semente gera a igreja. Então, a igreja não pode ser a mulher. Está demorando cair a ficha. Dele. Quem entendeu? Essa é histórica, é sequência, é continuidade. A mulher gera a semente, e não diz que ele vem pela semente da mulher? E a semente, Jesus Cristo, foi quem nos gerou o seu corpo vivo.
Não é isso? Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Quem gerou o corpo? A semente, a cabeça, Jesus. E quem gerou a cabeça? Deus. A mulher. Deus é o todo, é tudo. Não começa com essa conversa, não. Vai entendendo aí. Eu entendi já. A mulher gerou a semente. Aqui é Jesus Cristo, que foi gerado pela mulher. Jesus Cristo, a semente, gerou a igreja. Está claro? Tá. Se então a mulher não é... Se a igreja não é a mulher, quem é a mulher? Está falando que vai dar semente da mulher. Jesus será gerado na terra pela semente da mulher. A mulher gera a semente, que é Cristo encarnado, se feito homem, certo? E este homem, o carpinteiro de Nazaré, ou o pedreiro, como alguns estudiosos acham, gerou a igreja. Se foi a semente que gerou a igreja não pode ser a mulher que gerou a semente, porque foi a semente que gerou a igreja. Ali está a semente, Jesus Cristo. Ali está a igreja, gerada por Jesus. Então a igreja não é a mulher. Quem é a mulher? Espírito Santo. A mulher é a nação, diga a nação, através do qual a semente se fez homem. Qual foi a nação escolhida por Deus para trazer? Que Israel divino, meu filho. Rapaz, tem sempre um que me dá trabalho na igreja. Aqui é esse. Eu fui escolher mal ainda. Não é Israel de Deus, é Israel nacional. Deus escolheu uma nação, que ele diz que é a primogênita das nações. A menina dos olhos de Deus. Deus escolheu os judeus, escolheu Israel para se revelar a Israel, para que Israel se revelasse ao mundo e trouxesse na nação de Israel o Messias. Jesus, quando veio, ele não poderia ser desnacionalizado e também não desnaturalizado. A nacionalidade de Jesus é Israel. Ele é israelita, da tribo de Judá. O natural de Jesus é da tribo de Judá, das 12 tribos de Israel. E esse carpinteiro da tribo de Judá levantou na terra os seus apóstolos, os seus discípulos, o seu corpo, que é a igreja. E hoje, diga hoje, fique aqui, a igreja, virado para cá, já está ligada ao Messias. Dê o braço a ela. Isso, está ali. A realidade hoje é esta. E quando ele veio, diga quando ele veio. Fica aqui, ó, Jéssica. Para Israel, ele veio assim, ó. Não fique lá. Cara, quase assim. No sentido de querer ela. Isso. Assim ele veio há 2000 anos para a sua nação. João, capítulo 1. E veio para o que era seu. A nação de Israel. E os seus, digo os seus, vire as costas. Vire as costas. Calma, viraram as costas para o Senhor Jesus. Mas todos quantos o receberam, Deus, filhos de Deus. Até hoje, a igreja está unida ao judeu carpinteiro, mas até hoje, diga até hoje, Israel está longe do judeu mais ilustre, Yeshua HaMashiach. Quando o anticristo vier destruir a nação judaica, o remanescente lá em Edom,
no sul da Jordânia, amedrontados, irá clamar: Hosana, vire para cá. Vem, fala, vem e salva-nos. Baru Rabá. Baru Rabá. Beshem Adonai. Vire assim para ele. Assim, minha filha. Meu Deus. Assim. Você estará clamando pelo socorro do Messias. E a profecia lá de Lucas diz que Jesus falando: vocês não me verão mais, falando ao povo de Israel, até que venhais a dizer, em hebraico, Baru Rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem, repita, em nome do Senhor. E aí Israel aceitará a Jesus. Está aqui o grupo que vai entrar no milênio para reinar as nações. Obrigado. Então a mulher não pode ser Israel. A mulher a mulher não pode ser a igreja. A mulher é Israel. Amém? Muito bem. Foi nascido de uma virgem, olhe isso. A profecia de Isaías 7,14. Eu leio a profecia, vocês leiam o cumprimento, ok? Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará... Oh, glória a Deus! Olha isso! Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Cristo na terra, ele já profetizara que ele viria através de uma mulher que nunca teve relações sexuais. Forte, hein? Leia. Cumprimento em Mateus, também Lucas, etc. 1, 2, 3. Yeshua Hamashia. Amém? Profecia e cumprimento. Ecos proféticos. Filho de Deus, profecia, proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Salmos 2,7. Cumprimento. E eis que uma voz dos céus... Mateus 3,17. Isso é uma maravilha, não é não? Não é impactante? Isso aí é que fortalece a nossa fé. Profecia. A semente de Abraão. Na tua descendência, literalmente, semente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 18. Isso é Deus falando com Abraão. Que da descendência de Abraão viria um homem. Qual foi a nação que Abraão edificou? Israel, através da qual Jesus nasceu, da tribo de Judá. Profecia, livro de genealogia de Jesus, Mateus 1:1. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Paulo, doutrinando em Gálatas. Meu Deus, isso aí, amada igreja, se isso não fortalecer a tua fé, não sei mais o que poderá fortalecer. Filho de Isaque, profecia de Gênesis, disse, porém, Deus a Abraão, por Isaque se chamará a tua descendência, literalmente a tua semente. Olha lá o cumprimento em Lucas, Jesus, filho de Isaque. Filho de Jacó, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe, destruirá os filhos de Sete. Números e Gênesis, cumprimento. Jesus, filho de Jacó. Tribo de Judá, o cetro... esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Eu gosto desse texto na tradução da J.A., King James atualizada. Mas eu vou ler esse aqui, eu vou depois mudar esse, vou botar atualizado. O cetro não se arredará de Judá. O que é um cetro? É um bastão de um rei. Só um rei tem um cetro. Então aqui está implícito um rei que segura um cetro, que não se arredará de... O que é Judá?
É uma das tribos da Babilônia, amém? É uma das tribos de Israel. Então, o cetro permanecerá em Judá. Isso aqui é a bênção de Jacó sobre Judá. Judá, vem cá. Antes que eu morra, saiba de uma coisa. O cetro não se arredará de Judá. Nem o bastão de comando, aqui está incompleto, nem o bastão de comando de tua prosperidade, de tua posteridade. Ou aqui está de teu, entre teus pés, de tua posteridade. O que é o bastão de comando? O governo da tua posteridade. Quem foi que reinou antes de Cristo em Jerusalém? Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Aqui está falando de Davi também. Até que venha Siló e a ele obedeçam os povos. Na tradução RA está assim: e o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando, que é o governo, de sua posteridade, que é o rei que foi antes de Cristo, que é Davi. Até que venha Siló. Quem é Siló? No hebraico, Siló quer dizer o pacifista. Quem é o pacifista? Jesus. E a ele, a quem pertence o cetro. E a ele obedeçam os povos. Assim está na King James atualizada. É muito mais lúcido esse texto. Então, essa é a profecia de que Jesus irá reinar com o cetro depois de Davi. A profecia diz que Jesus vai substituir Davi, não foi Salomão. Salomão foi rei entre os homens, mas o rei segundo o coração de Deus, que foi Davi, só poderá ser sucedido pelo rei segundo o coração de Deus, que é Jesus, quando estiver na terra novamente. Cumprimento, Jesus, filho de Judá. Olha aí, que coisa, hein? Linhagem da família de Jessé. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Cumprimento, Jesus, filho de Jessé. Está lá em Lucas. Profecia, casa de Davi. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Profecia, em Lucas, Jesus, filho de Davi. Profecia, nascido em Belém. E tu, Belém, Efrata, Miqueias. Esse texto é tremendo. Pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti, ou seja, nascerá em Belém. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias profetizando que o Messias, o Eterno, viria em Belém, pequena, meio desprezada, para se configurar entre as grandes de Judá. E ali nasceria o Salvador, o que há de reinar sobre Israel, o Eterno. Uau! Cumprimento, tendo Jesus nascido em Belém. Tremendo, hein, pastor? Em Belém da Judéia. Se você não agarrar essas revelações, levar para a sua mente, para o seu coração, e louvar todo dia o santo nome de Jesus, esperar a sua volta, você tem que se reciclar. Jesus recebe presente, olha isso. Perguntou-lhes tributos reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá e de Sabá, de Sabá e de Seba, lhe ofereceram? Olha isso. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, prostrando-se, adoraram e abriram seus tesouros, entregando-lhes presentes, ofertas. O salmista. Herodes mata a criança. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, portanto, um grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Raquel aqui simboliza a população judaica da época de Herodes.
Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-lhes Herodes o Grande e mandou matar todos os meninos, são os descendentes de Raquel, de Israel, de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Quando o diabo lá no Éden escutou de Deus a sentença, Satanás, eu vou colocar na mulher uma semente. Tu lhe ferirás o calcanhar, a cruz. Mas ela, a semente, te esmagará a cabeça. Então, desde o Gênesis que o diabo quer destruir Jesus. Pode? Pode! Já pôde! Vai poder destruir o Senhor? Então, Satanás se volta contra a igreja. Pode destruir a igreja. Por quê? Diga assim, porque quando o diabo me olha, fala, você está com medo? Quando o diabo me olha, ele não me vê, ele vê uma labareda de fogo. E por isso, eu lhe resisto, eu resisto a Satã com o fogo em mim. Diga, com o fogo pentecostal. Os batistas também são pentecostais. Porque até os batistas têm o Espírito Santo e todos que já declararam que o Senhor é o Salvador e que receberam naquele dia e que desceram as águas e que confessam o seu nome com piedade, está revestido de fogo. E por isso que o diabo olha e bate em retirada. A Bíblia diz que o diabo não tem poder sobre vós. Por isso que a bola da vez, aquele que o diabo quer destruir hoje é Israel. E só não destrói, por quê? Porque Deus guarda Israel até Jesus voltar. Porque há um trono em Judá, onde Jesus já de assentar-se para governar as nações no milênio. Vendo iludido pelos magos Herodes e queriam matar os meninos. O diabo pensou, ele vai nascer. Botou na cabeça de Herodes, mata as crianças até 2 anos. Quis matar Moisés no Egito, pensando ser Moisés. Perdeu o round. Perdeu o round no momento de Herodes. E está perdendo o tempo inteiro. Parece que o Canela Seca torce pelo Bahia, perde todo o tempo todo. Estou brincando, torce pelo Flamengo, perde o tempo inteiro. Eu esqueci que eu estava na Bahia. Satanás perde todas. E quando o Senhor voltar, diga, quando o Senhor voltar, que enviar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo, quem sabe o que ele fará com o diabo? Porque é uma triunidade maligna. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Com a vinda de Jesus, Satanás e o falso profeta vai para o lago de fogo. E Satanás? Apocalipse capítulo 20, versos 1. E desceu do céu um anjo com uma corrente e uma fechadura. Diga, e amarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Quando Jesus voltar, Satanás, diga, Satanás será preso. Não será ainda para o lago de fogo. Ele será preso. Para que Jesus, quando reine durante o milênio, ele não interfira em nada. Ele estará preso. Mas depois, diga, mas depois, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Que história é essa? Por quê? Quer dizer que Jesus prende o diabo, depois solta. E aí? Por quê? Quem quer saber?
Amanhã. Agora fica em casa vendo a Globo, viu? A novela. Amanhã. Nós vamos esclarecer esses pontos. Em Deus tudo tem propósito. Porque na nossa cabeça humana, a gente pensa que isso é uma brincadeira de Deus. Vai prender Satanás para Jesus reinar, sem a influência de Satanás. Mas no final vai soltar. Para quê? Tem resposta. E será amanhã. Estou vendo ali aquela espada na minha jugular, que é um relógio. Me faltam 8 minutos ainda. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Atos Proféticos. Só isso aqui deve ter... tudo isso aqui são profecias. Tudo isso, profecias cumpridas. Profecias cumpridas, profecias cumpridas. Eu vou terminar por aqui. Senão não vai dar tempo eu passar para outras profecias que mostram como as nações estão se organizando hoje para o governo do anticristo, que são profecias também. Na ciência, na tecnologia, na economia, no belicismo, nas armas, nas guerras, na economia, isso aí nós vamos falar amanhã. Por que guerra no Oriente Médio, Irã? Nós vamos falar de Gog e de Magog, para você entender a profecia. Nós vamos falar o anzol que vai meter nos queixos da Rússia, para a Rússia entrar no conflito contra Israel. Tudo isso que está acontecendo é a montagem do cenário e não está alheia da palavra de Deus. Viu? A profecia, vamos nessa aqui. Deixa eu ver. É essa que eu queria. Nesses 6 minutos vai dar tempo. Aqui. Para a gente encerrar no tempo certo que me deram. Ele seria espancado e cuspido. Gente, é muita precisão na profecia. Vamos ler todos juntos, na sua voz. Ofereci... Meu Deus, que coisa mais precisa. Olha o texto da profecia, ofereci. Igreja, amada igreja, diga assim, Jesus se ofereceu. Diga assim comigo, Jesus se entregou, sem reagir, e foi para o matadouro, como um cordeiro mudo. Meu Deus. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ninguém teria esse poder. O homem que faz as ondas encapelarem, se acalmarem. O homem que faz o vento bravio se aquietar. O homem que ressuscita um morto de 4 dias e lhe traz a vida de volta. Um homem que anda sobre as nuvens, sobre as águas. Um homem que quebra a lei da gravidade sobre a sua cabeça e é assunto aos céus. Um homem que tem todo o poder nos céus e na terra e os criou, porque ele é o Logos de Deus na criação. Iria ser dominados por um exército ímpio de Roma. Você crê nisso? Amém. Diga assim, ele se entregou. Meu Deus, por mim. E os que me feriam, como as bofetadas que ele levou, os que me feriam com um chicote chamado de azorrague, pelo qual ele foi ferido em suas costas, em seu peito, flagelando a sua carne,
Era um chicote de tiras com lâminas nas pontas, que quando batia, cravava na carne, quando o cruel puxava, deslacerava todo. Aqueles que batiam na minha face porque ele foi para a cruz com muitos hematomas no rosto, olhos inchados, roxeados. Aqueles que arrancavam o cabelo com a coroa de espinhos. Eu não escondi o rosto dos que me afrontaram, está aqui. Bate nas duas faces. Aqueles que quando eu passava, maneavam a cabeça. E me cuspiam, porque eu cuspi é um ato judaico de desprezo. Isaías 56, olha o cumprimento. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Olha o cumprimento da profecia, ecos proféticos se manifestando, se revelando na primeira vinda de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos estudar sobre os ecos proféticos, digo os ecos proféticos, que revelam a segunda vinda. Olha, vai ser tremendo. Eu tive um tempo bem razoável hoje. Faltam 2 minutos para eu entregar a palavra ao pastor. Para mim foi uma introdução boa do primeiro dia da semana escatológica. Não que eu esteja enaltecendo a mim mesmo, porque eu sou nada. O meu lugar é 0 antes da vírgula. E é no Calvário que eu me glorio. Mas o Espírito Santo, como o pastor orou, para ele agir hoje, na minha vida e na vida de vocês, está operando nessa noite. Abrindo a nossa mente, aguçando a nossa sede pelas Escrituras e pelo entendimento dos ecos proféticos que estão se manifestando nos dias de hoje. Amanhã nós vamos ver milagres, fenômenos históricos e sociológicos e antropológicos com relação à estruturação de Israel como nação para Jesus voltar na nação de Israel. Eu passarei vídeos aqui com um áudio que serão assim impactantes. Não deixem de ver. Não deixem de ver. Foi muito sábio da parte do pastor não permitir que seja transmitido esse estudo pela internet. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Porque senão os crentes se acomodam. Ficam em casa e não vêm. E é muito bom nós olharmos um nos olhos dos outros. E então amanhã também não será transmitido. E os que não vierem, falei nada. Agora, por hora, eu agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.